Eis aqui a face escrota de um modelo que se esgota. Policiais não defendem, políticos não contentam. Uns nos agridem ou prendem, outros não nos representam. E aquele que não é títer e é rebelde coração, vai no Face, no Zap, Twitter e combina uma atuação. Por todo defensor da natureza e cada ambientalista ameaçado, e cada vítima de bullying indefesa, e cada transexual crucificada, e cada puta, cada travesti, e cada louco e cada craqueiro, e cada imigrante do Haiti, e cada quilombola liberadeiro. pelo trabalhador sem moradia, pelo sem terra e pelo sem trabalho, pelos que passam séculos ao dia em condições que cansam pra caralho, pela empregada que batalha como, tal como no sudeste o nordestino, e a órfã sem pais hétero nem homo, e a morta num aborto clandestino. Impelidos pelos ventos dos acontecimentos, louvamos os mais diversos movimentos libertários, numa cascata de versos sociais e solidários. De uma canção de protesto, qual canção de redenção? Uma canção manifesto, canção manifestação. Por todo ser humano animal, tratado com desumana e maldade. Por todo ser da mata ou vegetal, que já foi abatido ou ainda há de. Por toda a pobre mãe de um inocente, executado em noite de chacina. Por todo preso, preso injustamente, ou onde preso e preso se assassina. Pelo ativista de direitos perseguido, e o policial fudido igual quem ele algema. pelo neguinho da favela inibido de frequentar a praia de Ipanema, e pelo pobre que na dor padece de amor, de solidão ou de doença, e as presas da opressão de toda espécie, E todo aquele em quem ninguém mais pensa. e proclamamos que não se exclua ninguém, nem nada, se não há exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, se não há exclusão. Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa com quem estamos juntos da comunidade Bremem. Na alegria de estarmos aqui, eu, Paulo Ricardo, membro dessa comunidade, com a querida irmã que junto comigo conduzirá este programa. E ela vai se apresentar, mas tanto o meu rosto quanto o dela vocês já conhecem. Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Uma alegria estar aqui de volta junto com o Paulinho para a gente levar para vocês mais uma edição do Com Quem Estamos Juntos. E aí nós pedimos a vocês aquelas notificações de praxe do nosso canal, pedimos que vocês que estão nos seguindo escrevam aí no chat, né, interajam conosco durante o programa, que vocês aqui embaixo deixem o seu joinha, né, o seu gostei, o like, que isso ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas. Compartilhem também, avisem as pessoas, olha, começou o programa, vamos assistir. E este programa de hoje, especial. Hoje, 10 de dezembro de 2021, nós celebramos 73 anos da promulgação da Declaração Universal dos Direitos dos Homens, que aconteceu neste dia, em 1948. Na reunião da Assembleia das Nações Unidas. As nações do mundo todo estavam ali presentes e uma figura muito importante de uma mulher, Eleanor Roosevelt, que esteve na articulação para que essa declaração acontecesse. Então aqui fazemos esta memória num programa em que nós vamos ouvir também uma outra mulher, que daqui a pouco a gente fala para vocês. E nesse início, nós começamos com uma música muito, muito forte, a canção Manifestação da Anistia Internacional. E nessa canção são falados os nomes
os nomes de muitas e muitos que têm seus direitos ameaçados. Pensar, então, 73 anos da Declaração Universal dos Direitos dos Homens é celebração, porque é um marco. O mundo estava ferido, o mundo estava destruído pelos horrores da guerra, e essa declaração ela vem como que um tratado, um compromisso, uma aliança na busca de paz, essa paz que a gente sabe que ela é tão frágil. Então nós celebramos este marco, mas ao mesmo tempo que ao ouvirmos essa canção Manifestação, a gente se depara com a realidade de tantas e de tantos que têm seus direitos cotidianamente violados. Este programa de hoje, então, é uma memória deste dia, mas também é um compromisso que cada uma e cada um de nós devemos assumir. E um compromisso a partir da vida. A partir da vida daquela e daqueles que aqui nós vamos ouvir, mas de tantas e tantos outros testemunhos e testemunhas desta boa nova, da defesa, da libertação, da promoção, da dignidade da pessoa humana, do valor da vida, de toda a vida, mas de maneira especial da vida humana. Não é isso, Regiane? É isso mesmo, Paulinho. Eu aproveito aí a sua introdução para convidar também as pessoas a irem lá no Google, colocar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dar uma lida, ver quais são cada parágrafo, cada item, e fazer também uma revisão de vida, né, Paulinho? Porque às vezes a gente acha que está agindo dentro, que está cumprindo, e às vezes a gente não está, a gente não dá os direitos de um funcionário da gente, de uma coisa assim, de uma pessoa que a gente encontra. Então, convido vocês a dar uma consultada na Declaração Universal do Direito Humano. Vale a pena relembrar quais são os direitos. E aí a gente começa o nosso programa com a palavra de um militante dos direitos humanos, desde a sua muito jovem, e que hoje é o coordenador da cátedra Dom Helder Câmara de Direitos Humanos da Unicap e também da ONU. E aí a gente quer ouvir a palavra dele. É o professor Manuel Moraes, ele atualmente é também o presidente do SENDEC, que é o Centro de Estudos e Ação Social Dom Helder Câmara, e também faz parte da diretoria do IDEC, que é o Instituto Dom Helder Câmara. Então vamos ouvir o que é que o Manuel tem para dizer para a gente. A Declaração Universal de Direitos Humanos celebra 73 anos. É um marco importante de maturidade para refletirmos suas conquistas, sua origem e o desempenho que esse documento internacional tem feito ao longo desses anos. São décadas dedicadas à construção de um sistema internacional de garantias e direitos, seja global ou regional, a nível de OEA, que fortalece o Estado Democrático de Direito como caminho viável para a efetivação dos direitos humanos. A Declaração Universal, portanto, representa um patamar civilizatório na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, a partir dos direitos econômicos, sociais, culturais e também civis e políticos. Esses direitos são multidimensionais. Eles não podem ser conquistados apenas individualmente, porque sem democracia não se pode falar de acesso à alimentação, se não houver uma população com políticas públicas de acesso e de segurança alimentar. Não se pode falar de democracia apenas alimentando a população e não permitindo os direitos civis e políticos. Portanto, a ideia de multidimensional dos direitos humanos, a ideia de que dentro da declaração nós temos um potencial de direitos internacionais que foram ratificados pelos pactos internacionais dos direitos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais, marcam a história, nesses 73 anos, de conquistas, de avanços, de reconhecimento de várias lutas. A luta das mulheres, das crianças, dos povos indígenas, da população LGBTIQI+, enfim, a agenda contra o racismo estrutural, a xenofobia. Seja qual for a luta internacional ou local que envolva os direitos humanos, lá nós vamos encontrar o DNA da Declaração Universal. Portanto, a declaração deve ser reafirmada, deve ser defendida, estudada, conhecida, difundida, para que todos possamos conhecer. E no conhecer a declaração
e todos os tratados que nascem desse marco moral internacional, vão surgir certamente diversas bandeiras de luta que se somam a uma história que a humanidade chama de civilização. Com muita alegria que nós então recebemos neste dia de hoje, 10 de dezembro de 2021, a irmã Cleide. Irmã Cleide, seja bem-vinda ao nosso programa Com Quem Estamos Juntos da comunidade Bremém. Com grande alegria que a gente lhe acolhe, lhe recebe. E aí, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria perguntar para a senhora quem é a irmã Cleide e como que a senhora entra dentro dessa luta pela defesa dos direitos humanos. Então, seja bem-vinda, se apresenta para a gente e conta um pouquinho essa história da senhora. Pois é, boa tarde, é uma alegria. Quero dizer para vocês que é um momento muito importante, né, de nos encontrar nesse momento, inclusive para tratar de um assunto tão importante. Então, desde já agradeço, né, esse convite. Dizer para você, meu querido jovem, é que essa luta, né, pelos direitos humanos vem de longas datas. Eu, adolescente ainda, né, eu sonhava muito, né, de me tornar uma religiosa, e sempre eu procurei pessoas que tivessem muita afinidade assim com os compromissos, né, com os empobrecidos. Isso acho que despertou foi na seca de 58. A seca de 1958 eu estudava na minha terra, né, Alexandria, e lá eu experimentei uma experiência como adolescente de dizer para você que foi um marco muito profundo, quando os trabalhadores e trabalhadoras saíram do campo e foram à cidade e se dirigiram à casa do prefeito, na época, né, exigindo comida. E a esposa do prefeito, a gente, na linguagem comum, a gente chamava Toinha, ela nos convocou para ajudar a fazer uma distribuição de uma sopa. E na distribuição dessa sopa eu nunca esqueci, ainda hoje fica muito registrado, muito vivo em mim, aqueles quadros humanos, né, de cócora nos pés de parede, muitos descalços, roupas muito esfarrapadas, de um sofrimento muito marcante, que é o próprio da classe trabalhadora do campo, principalmente aqueles que trabalhavam de meia, etc. Então, eu distribuía aquela sopa, ajudando a distribuir, e ia observando, né, todos aqueles semblantes. Eu chegava e começava a conversar com eles, e ouvindo cada história. E eles contando de que tinham vindo, né, para ver se havia possibilidade de arranjar alguma coisa para matar a fome da família que tinha deixado em casa. Para mim foi um marco muito profundo naquele dia, que deixou em mim, né, aquele desejo de fazer alguma coisa por aqueles vulneráveis, né? Porque a gente sabe perfeitamente que são todos eles mãos calejadas, né? E as mãos, eu observava assim os pés muito rachados, as mãos assim muito grossas, muito calos, e então marcou muito, e eu continuei alimentando de que eu queria me dedicar, né, à causa daqueles pobres. E ali eu fui crescendo, até que um dia, numa quarta-feira de cinza, eu já tinha organizado tudo para fugir para o convento. E então eu preparei o meu enxoval escondido, articulei tudo, porque meus pais não queriam, porque na época queria que eu terminasse o ginásio normal para me tornar professora e ganhar meu dinheirinho para ajudar na economia familiar. Que também meu pai era agricultor, trabalhava na roça, a minha mãe professora de escola isolada, né, ganhando muito pouco. Então o sonho dele era a filha mais velha se tornar uma professora e ajudar um pouco na economia familiar. Mas o que a filha mais velha fez, né? Preparou um enxoval e arranjou uma vaga no colégio no Icó, né, no Ceará, das filhas de Santa Teresa, dizendo que eu tinha conseguido uma bolsa de estudo para fazer o pedagógico.
E então, assim, fui, por causa dessa história de fazer o pedagógico, melhorava mais, né, a questão da escolaridade, mas, no entanto, eu saí na decisão de me tornar uma religiosa, e o objetivo era esse: eu quero ser uma consagrada para servir as pessoas mais pobres. Primeiro veio a minha cabeça querer ser uma médica para poder cuidar dos pobres. Meu pai não tinha condição de me sustentar com curso de medicina. Então, mas aí eu enveredei por essa história aí de me consagrar. E quando foi perto de completar um ano, eu mandei uma carta, nesse tempo não tinha telefone assim, e mandei uma carta dizendo de que estava me preparando para ser uma religiosa. E meu pai resolveu ir me visitar. Passou 3 dias lá no convento, e quando chegou em casa, disse à minha mãe que eu estava morrendo de fome, porque eu estava muito magra. Então, eu estava passando fome no convento. Então, e ele não sabia o porquê. O meu emagrecimento, que eu era muito... Mas não era assim. Eu tinha ficado muito magra mesmo. Era questão do piqui, que eu não gostava, e no convento a gente não podia dizer o que não gostava, né? E aquela comida, acho que não ia fazendo bem à minha saúde de adolescente, e eu perdi peso por causa disso. Mas aí foi consolidando, e graças a Deus, parece-me que a gente, quando decide abraçar uma vida, né, se tornar uma missionária, a gente vai encontrando as pessoas adequadamente para nos ajudar. Por exemplo, eu fui estudando, me aperfeiçoando e tal, a formação religiosa, até que, enfim, eu fui transferida para Sousa, na Paraíba, onde meu pai morava no interior, e lá, aí vem a questão do Vaticano II, e a congregação suspendeu a questão da ascensão das candidatas, e eu não continuei para poder fazer votos, etc., suspenderam, e nessa suspensão, né, então eu tornei-me professora, né, de Ciências Físicas e Biológicas, mas mesmo assim sendo formanda, e então terminei aí tornei professora, e depois eu tive a graça de fazer a faculdade de Direito, porque como eu não podia estar servindo aos pobres, né, como médica, pelo menos como advogada, eu queria servir. E então eu fui encontrando, né, pessoas, assim, e a primeira pessoa, assim, nível da igreja, de hierarquia de igreja, foi o Dom Antônio Batista Fragoso, o primeiro bispo de Crateús. E então, quando eu terminei o curso de Direito, e eu já era religiosa e tudo, eu fui trabalhar em Crateús, o rosto de uma igreja que era a Igreja Povo de Deus. Para mim foi a primeira experiência de você experimentar uma pastoral em que, na verdade, todos nós estávamos envolvidos com a questão dos direitos humanos. Impressionante. Eu sempre digo que é uma saudade que eu tenho muito da Diocese de Crateús, porque lá foi o berço da minha formação mais consolidada em relação à questão dos direitos humanos, porque era uma pastoral voltada aos empobrecidos, àqueles invisíveis, e eles serem protagonistas, né, dessa pastoral. Então, essa forma foi muito boa, porque foi consolidando. E lá eu, como advogada já recém-formada, Dom Fragoso me confiou a Comissão Pastoral da Terra, que estava sendo embrionariamente formando na Diocese. Tinha iniciado em nível nacional em 1975, né? E então ele já tinha absorvido isso dentro da Diocese, e lá me entrega a coordenação diocesana, né, da CPT. Aí eu encontrei justamente aquilo que eu, adolescente, vendo os agricultores na seca de 58, e nessa época eu encontrar uma pastoral diocesana que me colocou dentro de um aspecto pastoral em que realmente envolvia totalmente os sem terra, aqueles que pagavam a renda da terra
de meia, quando era de ser 10 por uma, né, 10%. Então, ali foi uma consolidação muito forte, né, da minha formação para a questão dos direitos humanos, principalmente naquela época, era característica muito forte, eram os sem terra, aqueles que viviam nos latifúndios, trabalhando de meia para sustentar, né, a questão da prepotência e a concentração da terra nas mãos de poucos. Então, isso me ajudou bastante, e quero dizer para vocês que eu exerci a minha advocacia. A primeira luta foi em cima da Serra Grande do Ceará, Serra Grande que se chama, e lá tem uma grande parte de terra luta. E existia, Jaime Aquino já morreu, mas ele era um grande produtor de castanha, e ele era um grande grilheiro daquela serra. E os trabalhadores sem terra subiam aquelas serras para poder trabalhar lá em cima, plantar o feijão, o milho, a mandioca, né, para fazer a farinha. E eu me tornei advogada de dar aula aos agricultores e os poceiros debaixo de locas de pedra. Muitas vezes eu dormi em loca de pedra com eles, né? Botava um pau assim de uma pedra para outra e armávamos as redes, e ali botava um fogo muito grande para afastar as onças, afastar o frio, né? E para no outro dia eu estar no ponto lá com eles para fazer as novas orientações, como a lei pode ajudar a defender a posse da terra, né? Nós começamos por aí, né? Como a lei pode ajudar. E o Marcelo Barros ajudou muito, né? Ajudou muito a gente, porque o Marcelo ele dava a parte como a Bíblia pode ajudar. Então, como a Bíblia pode ajudar, então ele nos orientava na CPT nacional e tudo mais. Então, a gente dava aquelas orientações, casando a parte da lei que pode ajudar com os próprios ensinamentos bíblicos, com a linguagem popular, né? Bem popular. Então, isso foi uma coisa assim, muito densa, muito forte. Tanto é que a tendência foi, em mim, né, solidificar cada vez mais a minha forma de querer ajudar os empobrecidos a encontrar a sua liberdade, a sua dignidade, a sua soberania, pode-se dizer, né, de pessoa humana, para poder criar suas famílias, bem diferente de como foram criados. Então, a origem foi mais ou menos isso. E daí tem uma longa trajetória que eu registrei no livro. Eu não sei se você tem outra pergunta, ou eu poderia continuar um pouco mais, né? Então, porque aí eu encontrei muitos momentos assim de grande vitória, de grandes sinais assim de vida e de conquista junto com os trabalhadores, mas também sofri muitas coisas de ameaças. Na época da década de 80, com a UDR, foi um grande sofrimento que a gente viveu de novo algumas coisas da ditadura militar, né? Porque quem era fiel, né, ao Evangelho de Cristo, junto com os empobrecidos, estava numa missão, num trabalho, né, de direitos humanos, de que estava emancipando uma classe, né, que até então era muito explorada, estava emancipando uma classe que ia deixar de produzir para eles, né, para poder produzir para as famílias. Então, isso gerou também um impacto muito grande e se tornou uma perseguição forte na vida da gente. Irmã, essa atuação na Pastoral da Terra foi muito forte na sua vida, não é isso? E aí, a gente queria que a senhora falasse o que mais lhe marcou nessa luta e também falar desse livro aí, que a senhora só citou, para poder a gente saber o que é que marcou mais, o que é que foi mais intenso nessa sua luta, que eu sei que foram muitos anos na Pastoral da Terra. Foi, olha, uma das coisas assim que eu posso dizer que marcou muito, eu ser uma advogada que troquei, né, o escritório, né, mas fiz toda uma defesa dos trabalhadores, né, enfrentei muitos juízes, muitos advogados de latifundiário,
que muitas vezes terminava uma audiência, pedia a nossa quitação da ordem dos advogados para poder nos prejudicar, tentar nos prejudicar. Mas uma das coisas que eu digo para vocês é que esse exercer dessa profissão de advogado, me aproximar tanto esses trabalhadores, de eu trocar a questão do gabinete, né, do escritório, e ficar debaixo das árvores, né, das locas de pedra, orientando, e o quadro era o terreiro e o giz era o cabo de uma vassoura. Muitas vezes um cabo de uma enxada para poder eu colocar os artigos e eles fazerem a fixação, né, daqueles artigos que o Código Civil, o direito de posse, que vinha ajudá-los na defesa. Quando não tivesse um advogado presente, chegava um advogado, né, dos grileiros, eles sabiam se defender, arguindo a questão dos artigos de lei, né? Então, isso marcou muito. Segunda coisa que marcou muito é que a irmandade que a gente construiu, né? Esses trabalhadores sentiam a gente assim, como irmãos, né? Eu era uma irmã deles, ainda hoje eles têm uma gratidão. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um filho de um dos trabalhadores que mora aí no Rio de Janeiro, me chamando de mãe. Ei, mãe, como é que a senhora está? Então, foi assim um vínculo muito forte. Agora, uma das coisas que eu queria registrar aqui na conversa era o seguinte: quando nós desenvolvemos todo um trabalho de formação e que eles começaram a lutar para ter o seu direito à posse e uso da terra para uma casa de moradia e a terra para eles trabalhar para eles, que era justamente foi através das desapropriações, né? Mesmo as leis, né, do tempo da ditadura militar e tudo mais, muito limitada, mas mesmo assim as desapropriações das terras, né, e intensificadas também essas desapropriações com o governo Lula. Então, cada vez que havia uma desapropriação de uma propriedade que às vezes beneficiava 70, 80 famílias, aí o movimento dos Sem Terra foi criado, que a CPT ajudou a criar, porque eu quero até registrar isso, né? Então, quando o Pedro Stedley estava na CPT, queria que a CPT promovesse a ocupação de terra, e o Pedro Casadalho dizia assim: não é assim não, nós somos pastorais. A pastoral da terra é pastoral ligada à linha 6 da CNBB. Agora, se você quer fazer um movimento, a gente ajuda você a criar um movimento. E foi assim que surgiu o MST. Aí nós ajudamos, a CPT Nacional ajudou, e a CPT teve assim, um papel muito importante de apoio inicial à questão da criação do MST. E daí nós fomos intensificando essa luta, né, pela terra e desapropriando as terras. Agora, cada emissão de posse que se dava a um grupo de famílias, eu vou dizer uma coisa a vocês, aquilo dali era uma grande alegria para a gente. Era como se a vida, né, brotasse em nós e ali começássemos a viver, né, em cada família, né, ali que conquistava a terra. Segundo momento que era muito forte também, quando iam fazendo as suas casas, ajeitando. O Lula, quando assumiu o governo, ele foi liberando mais recursos para eles melhorarem as casas deles, né? Que até então era 2.500, nessa época, aí faziam a casa, o estilo que a INCRA determinava, né? E quando o Lula assumiu, então começou a ampliar, repassando um pouco mais de recursos. Quando eles botavam um alpendre, quando eles botavam uma cerâmica numa casa, quando eles iam ajeitando cada vez mais. Quando a gente chegava e chamava a gente para olhar. E eu queria dar esse exemplo de uma amiga nossa da França veio passar um mês de férias conosco no Ceará. Quando nós chegamos no assentamento Morro Agudo, que fica no município de Nova Russas, um trabalhador, quando nós descemos, o trabalhador rural pegou meu braço e o da Tarcísio, que era assistente social, e a francesa observando, sem entender nada em português. Aí ele foi, puxou e ela acompanhando a gente. Quando ele chegou, abriu a porta do banheiro, mostrou o banheiro pronto. Aí disse: olha, dona Tarcísio e irmã Cleide, toda vez que eu chego suado da roça, que eu abro essa torneira aqui, tomo um banho, só me lembro de vocês. Foram as companheiras que nos deram essa dignidade de ajudar a gente a ter esse banheiro. E ela sem entender. Aí Tarcísio fez a tradução
Quando ela voltou para a França, ela escreveu uma carta agradecendo e disse: o que mais marcou tinha sido aquele gesto daquele trabalhador, né, que tinha conquistado a terra, e ela disse uma coisa tão simples, mas era uma coisa de tanta elevação da autoestima, que ela disse que não soube nem medir e nem calcular o tanto de alegria e a satisfação daquele trabalhador mostrando aquele banheiro, né? Então, isso nós fomos vendo eles galgando e tudo mais. E digo a vocês, um outro ponto da CPT e de todo o nosso trabalho e compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras do campo, né, e ajudando, inclusive, eles entenderem como é que poderia usar as terras, né, respeitando a bela natureza, porque a Mãe Terra a natureza oferece tudo para nós, que eles aprenderam tanto da gente que um dia eu cheguei, eu estava lá mostrando o sítio, a horta e tudo, eles levantaram assim um bocado de folha de bananeira, aí uma cobra enrolada ali. Aí eu disse: vai, Antônio, pelo amor de Deus, Luiz Antônio. Essa cobra disse: não, a orientação que nós recebemos de vocês para cuidar da Mãe Terra, que era respeitar a natureza. Isso aqui, olha, ela quem vai fazendo a autolimpeza. Aí explicou. E disse mais, que eu não me lembrava disso, mas depois dos anos e anos vividos, a gente vai ouvindo eles fazendo a prática, realizando e dizendo. Aí disse: olha, eu nunca me esqueci, debaixo do cajueiro, em tal parte, que a senhora dizia assim: a terra devolve para nós o dobro daquilo que nós oferecemos a ela. Aí, então, eu faço isso porque eu vejo isso na prática, né? Então, isso vem fortalecer em nós, né, cada vez mais, as nossas convicções de que todos esses momentos assim vividos, ensinados e aprendidos, né, com eles e tudo como irmãos, é muito forte, né? E a CPT me ajudou muito. Eu passei 4 gestões na coordenação nacional, mas olha, um Dom Fernando, né, que era bispo de Goiânia, um Dom Helder Câmara, um Dom Antônio Batista Fragoso, um Dom Aloysio Lochaide, um Dom Moacir Greck, um Dom Francisco Astrazelli, aí do Ceará, do Pernambuco, né, que era advogado, e nós fizemos muitos encontros de advogados populares, né, era assim uma sumidade, né? O Dom Pedro Casadarga, meu Deus do céu, era um pouquinho briguenta, tinha aqui e acolá. Aí, às vezes, o Dom Moacir Greck, que era presidente da CPT, dizia assim: vocês dois não podem sentar perto um do outro, porque não pode se estar perto um do outro, não, porque aqui e acolá a gente só vê um choque para vocês dois. Mas duas personalidades muito fortes, com muitos compromissos muito acentuados, né? E só podia, muitas vezes, dar umas coisas assim. Mas a gente se queria muito bem e aprendi muito com o Pedro, porque o Pedro era assim, quando ele botava uma coisa assim na cabeça, ele trazia para os encontros nacionais da CPT. E ele tinha um jeito assim muito interessante de colocar e bater o martelo, né? Bater o martelo. Então, sempre os nossos choques estavam no bater martelo dele, que às vezes eu dizia assim: vocês esperem primeiro nós aqui, o nosso ritmo aqui não dá, ele ia por aí. Dizia que a paciência histórica tinha limite. A paciência histórica tinha limite. Então, foi assim, umas pessoas, o nosso monge aí também foi assim, uma pessoa assim, muito importante, né, nessa questão da Bíblia. Foi assim, ensinou a gente muito, muito mesmo. Ainda hoje eu tenho, a turma acha graça que eu faço parte aqui de uma comissão aqui do Dubai, que foi despejada aqui. Nós criamos aqui a Frente Popular de Despejo, né? E a turma acha graça porque eu sou a mais velha da turma, né? Tem muitos jovens, tem assim, pessoas assim, de idade de 40 anos. Eu disse: olha, aqui eu sou a mãe, sou avó e bisavó, gerações, enquanto gerações, né? Para vocês terem uma noção que a gente tem muitas vezes aí esse tipo de enriquecimento. Eu aprendo com esses jovens a questão do renovar minhas energias de luta, né? E eles aprendem comigo também a questão da experiência de vida que se tem, né? Para poder, às vezes,
a controlar um pouquinho os ímpetos de fazer as coisas mais danadas aqui. Então, o que eu ia colocando do nosso Marcelo, né? Aí a turma acha bom e guarda isso. Quando eu uso, eu digo assim, ora, nas lutas nós precisamos ter mentiras santas. Eu não sei nem se o Marcelo se lembra dessas orientações que ele dava para a gente. As mentiras santas. Aí a turma mais nova não esquece de jeito nenhum quando eu coloco, às vezes, esse exemplo, porque nas lutas, realmente, você tem os inimigos, então, às vezes, você tem uma mentira santa para poder... As mentiras santas, na época da ditadura, a gente tinha assim, eu estava nas reuniões e ensinando o pessoal a lutar para combater a questão da exploração do campo. Aí eles mandavam os espiões, né? Os donos de terra mandavam os espiões. Aí a turma me avisava com o olhar. Aí, então, quando eles iam se aproximando dos terreiros, que a gente estava fazendo lá nas frente das casas, a gente abria uma Bíblia e um lia a Bíblia, e quando tinha umas batucadas, a gente batucava e cantou. Quando eles viam que era somente o Evangelho, aí iam embora. Aí a gente faltava. Aí eu dizia que isso eram as mentiras santas. Aí, então, isso era bom demais. Aí, ainda hoje, quando eu coloco para o pessoal, aí diz, precisa as mentiras santas, a gente não pode, assim, colocar tudo para fora, não. Pois bem, então, eu acho que foi uma oportunidade muito boa, consolidou na gente, e quando eu terminei o trabalho no Ceará, licença aí, viu, um pouquinho. Aí, quando meu pai foi chegando a 93 anos e tal, e eu quis voltar, né? Eu trabalhei 9 anos na ouvidoria agrária do INCRA, quando o Lula assumiu o governo. Aí, então, o PT me pediu para eu fazer esse trabalho. Porque eu tinha uma experiência muito grande da CPT, então eles queriam que a gente ajudasse. Eu aceitei, né? Então, na questão do trabalho da ouvidoria, eu fiz um trabalho assim de mediação de conflito muito interessante. Quando eu vim para cuidar do meu pai, aí então eu deixei consolidado no estado do Ceará, os conflitos de terra eram resolvidos através do diálogo, ainda hoje continua. Aí o diálogo entre os trabalhadores, os donos de terra e os poderes públicos, e o poder judiciário também entra no meio. Porque como eu era advogada, tinha toda a experiência de como fazer essa defesa, né, da questão da terra, então orientava os trabalhadores, e ali a gente também trabalhava com os próprios juízes. Muitas vezes eles tinham despachado uma reintegração de posse que ia despejar aquelas famílias. Aí eu ia lá na sala onde o juiz estava, ele mostrava a decisão judicial, que era o jeito, que era a lei que estava oferecendo a ele a questão da interpretação, e ele tinha decidido. E eu fazia sustar aquele despejo. Mostrava para ele, eu dizia assim, ou o senhor amanhã quer que eu chegue aí com tantas crianças, tantos idosos na sua porta. Aí ele botava a mão na cabeça e dizia, Deus me livre, irmão, não faça um negócio desse, não. Porque também o trabalho profético, o trabalho de compromisso sério, né, aguerrido, você não se acovarda, mas você vê que você adquire uma confiança muito grande. Mesmo os inimigos, né, eles respeitam a gente. Né? É uma coisa assim impressionante. Pelo menos comigo, eu tive toda essa experiência. Então, eu vim, aí deixei lá o trabalho todo consolidado, né, e a gente resolvia os problemas todos com diálogo. E não executava estava lá já despachado, mas não executava porque a gente fazia a mediação e resolvia os problemas através do diálogo. Aí, quando eu vim cuidar do meu pai, ajudar, né, a velhice dele, eu achei por bem que eu devia registrar. Né? Eu registrei, né? Vocês notem aqui que tem a flor da Xanana, né? Isso aqui é uma menina que eu pedi para ela fazer a arte, e ela disse que o escritório dela foi a minha história. Em cima da história, ela disse assim, o livro dela só dá certo essa flor aqui. Porque você encontra, né, mesmo nas terras secas, você encontra,
né? E esse título aqui, Rastros Agrários da Terra Brotada da Cidadania, nasceu numa reunião de agricultores lá no Lagedo, em Nova Russas. Eu fui dar uma oficina sobre como reciclar o lixo nos assentamentos. Aí seu Chico estava lá com a mulher, os filhos, nora, genro, neto e bisneto. Era uma tropa tão grande que pegou assim um lado do salão, pegou a família dele todinha. Quando eu cheguei, eu vi logo ele assim. Aí ele foi e disse assim, eu vou apresentar, na hora da apresentação, ele disse, agora, irmã, eu vou apresentar a minha família. Aí apresentou. Aí eu fui e disse, ei, seu Chico, quantos rastros nós fizemos nessas veredas aqui? Que ele andava comigo nas casas, visitando, né, de casa em casa. Aí ele disse, irmã, rastros que nem o vento e nem a chuva apagaram. Eles estão aqui e estão aqui. Aí apontou no coração. Aí nasceu o título do livro, Rastros Agrários, né, da Terra Brotada da Cidadania. Foi esse título do livro, foi ele quem suscitou com essa forma de explicar os nossos rastros andando a pé na areia quente, né? Mas ali construindo as comunidades eclesiais de base, né? Consolidando o evangelho na vida, fé e vida. Né? Então, isso foi assim, uma riqueza muito grande. E hoje a gente sabe perfeitamente que o resultado foi muito bom. Quando eu saí do Ceará, eu deixei 447 assentamentos federais, quase 24 mil famílias assentadas, só na questão federal. Quando eu cheguei no Estado, tinha somente o Proterra, com as grandes que o governo desapropriava, não dava uma condição humana para os agricultores, e aí eles continuavam pobres, né, do mesmo jeito. E aí, então, mesmo com a lei conservadora, mas a questão da desapropriação, e Lula, quando assumiu, começou a abrir, né, a questão do crédito, né, a coisa foi muito, muito interessante, e foi liberando recursos, e foi melhorando a questão da agricultura familiar e adquirindo os produtos da produção deles, né, para as escolas. Então, isso ajudou muito. Né, foi os trabalhadores colocaram muito isso para mim, dizer assim, quando esse desgoverno assumir, começou a aplicar as medidas, desde do impeachment da Dilma, né, que eles ligavam para mim muito, assim, muito angustiados. Será que nós vamos voltar a ser pobres do jeito que éramos? Né? Porque a questão da dignidade foi assim, uma autoestima muito elevada no governo do PT, mesmo com seus limites, porque a gente sabe também que houve muito limite ainda, mas o que foi impressionante. Né? E então, dos seus filhos estudando, por exemplo, quantos estudantes hoje eu encontro, estudantes não formados, né, filhos daqueles agricultores, por exemplo, vou dar um exemplo de Dona Cândida. Dona Cândida foram 13 filhos. Ela era moradora de um terreno lá e passava fome de tal maneira. A Clara foi a última filha da Dona Cândida. Numa vez que eu fui na comunidade, ela estava de resguardo, que a gente chamava resguardo, né, da Clara, né, a última filha que ela teve. A gente sentada, ela botou uma esteira no chão batido, aí todo mundo sentou em redor daquela esteira para ela dividir a comida. E a comida era, o irmão dela tinha mandado um feijão, era o feijão d'água no sal, o tempero era uma pimenta malagueta que tinha um molho. Era escoteiro mesmo. E quando ela ria, a gengiva sangrava de fraca. Então, o que é que acontece? Quando eu recebi Candinha, que é a neta dela, colando grau da Faculdade de Ciências, sendo oradora da turma, e Dona Cândida e seu Manel na frente, nas cadeiras da frente, eu não pude ir, mas quando recebi aquele vídeo, eu não aguentei, eu chorei como uma criança, porque é uma coisa assim muito, muito forte. E então
ao Ceará, que vou naquelas escolas técnicas, que eu vejo os filhos de agricultores dirigindo aquelas escolas, coordenando os cursos, sendo professores, né? É uma coisa assim impressionante. E eu estava bem perto do impeachment da Dilma, eu estava em Brasília, eu queria dar esse exemplo. Quando eu cheguei em Brasília, o Socorrinho arranjou uma entrada para mim no governo, lá no Palácio. Era um encontro da Dilma com a questão da educação para fazer uma prestação de conta do governo. Então, eu me sentei assim na segunda fila de cadeira, perto de Dilma aqui, e eu vi aquela pessoa de paletó, fazia assim, para mim, como se quisesse falar comigo. Eu sem entender quem era. Eu na fila que ele aqui. Quando ela foi terminando de fechar as palavras dela, ele veio ligeiro perto de mim e disse: a senhora parece que não está me conhecendo. Aí eu disse: mas João Paulo és tu. Era um filho de agricultor lá do município de Quixeramobim, de São Miguel. Queria que eu viabilizasse ele abraçar a Dilma para agradecer a especialização que ele fez em Canadá. Aí eu fui e disse: peraí, que era um ruge. Aí então, os guardas diziam assim para mim: a senhora não vai, eu disse: a senhora é pisada. Aí eu me vali do mercadante. Luiz, pelo amor de Deus, tu me ajuda a viabilizar esse rapaz, dar um abraço na Dilma, que ele quer agradecer. Ele disse: vamos ficar aqui na subida da rampa. Aí nós ficamos mesmo na entrada da rampa. Aí quando a Dilma foi chegando, ele disse: Dilma, para aí um pouquinho que a irmã Cleide quer falar com você. Aí ela virou assim para mim, aí deu um abraço. Até na televisão, quando filmou, eu estava como se estivesse deitado aqui no ombro dela, né? Aí eu disse: aqui, Dilma, é o João Paulo que quer falar com você. Aí ele disse para ela, e ela olhando para ele disse assim: olha, eu quero lhe dar um abraço de gratidão, que eu sou filho de um agricultor, aí disse, e eu hoje sou doutor, né? Aí disse a especialidade dele, que eu fiz com o seu programa de governo, eu fiz em Canadá, minha especialização, quero lhe agradecer. Aí deu um abraço. Ela chorou, ele chorou. Né? Então, foram assim momentos, e são momentos muito fortes, porque a gente sabe perfeitamente como é que aquela turma foi criada, né? Com todo o sofrimento, com toda a opressão, e a gente sabe que um trabalho desse deixa muito resultado positivo, né? E que a gente está perdendo, né? Está perdendo muito por causa desse desgoverno que está aí, que está jogando. Inclusive o ProUni é o último agora, né? Que está desestabilizando totalmente, né? Então, isso é muito importante. Agora, a questão dos direitos humanos, hoje, né, que a gente sabe perfeitamente que está na iminência de piorar cada vez mais por causa do fortalecimento de um desgoverno que está aí, né? Quando meu pai faleceu, eu vim morar aqui em João Pessoa, e agora em vez da luta do campo, eu estou experimentando agora os direitos humanos na questão urbana, né, que é a questão do pessoal dos catadores de lixo, dos situação de rua, e também o pessoal que luta pelo um lugar para poder ver se faz os seus abrigos para morar, né? E ontem eu dizia na live, né, que eu acho que a luta urbana é muito mais grosseira, muito mais difícil, é muito mais desumana, é uma coisa, e agora que culminamos aqui com um exemplo, né, que o prefeito e o governo fizeram aqui, é uma coisa assim horrível, né? Então, eu acho que nós temos, se queremos alimentar cada vez mais e sustentar o nosso congote de cristão e cristã, né, nós temos que nos abastecer bastante de esperança e não cansar, né, porque a tendência de nós idosos, né, é sentir realmente as forças físicas já diminuindo, sendo limitadas, e o espírito, apesar de ser forte e corajoso, eu digo a vocês que eu ainda tenho energia de 20 anos, né, mas a gente nota perfeitamente que vai limitando um pouco mais a questão. E é preciso suscitar isso na juventude, e que a juventude possa, na verdade, né, ascender
né, e fazer com que haja uma luta maior, porque nós vamos enfrentar 2022. Eu digo a vocês que não é fácil, mas podemos alimentar nossas esperanças e nossas energias para lutar. Né? Que eu acho que nos resta, depois que a senhora... Vou falar a partir de mim, certo? Eu sou jovem, bacharel em Direito, né? Não sou advogado, sou bacharel em Direito, e escutar a partilha da senhora é como que dar sentido a isso, né? A saber, e que bom seria que tantos outros que são advogados, que estão se formando, já formados, recentes, jovens, que pudessem ouvir, né, que possam ouvir as palavras da senhora e saber que existem formas de vida que a gente pode e que consegue transformar o mundo. E a senhora é um exemplo disso, né? De alguma forma, a senhora hoje nos confirma isso. Olha, é possível. Não é fácil, são muitos os desafios. Eu imagino que essas articulações todas que a senhora fazia, né? O medo e vencer tudo isso, é uma confirmação de fé, de fato. Acho que nesses 73 anos que nós celebramos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, que acontece nesse dia, nós não poderíamos ter tido um testemunho melhor, né, de como essa vida em defesa dos direitos humanos, ela vale a pena e ela é necessária que ela aconteça, que ela ocorra. Eu acho que só nos resta profundamente agradecer à senhora por essa partilha e, mais do que isso, agradecer à senhora por ter doado sua vida nessa missão, né? Por ter feito da vida de tantas e tantos do campo e agora da cidade a essência da vida da senhora, né? Essa vida de coragem, essa vida de luta. Eu acho que hoje nós saímos daqui extremamente provocados. Hoje nós saímos, e que honra que nós temos, né, Rejane, de ter a figura da senhora aqui hoje. Não poderíamos ter tido um dia 10 de dezembro melhor do que este. Então, muitíssimo obrigado, irmã Cleide, pela presença da senhora entre nós e por essa partilha, né? E eu acho que a gente poderia gravar, eu dizia a Rejane, acho que a gente pode gravar outros 8 programas com a irmã Cleide, porque são tantas histórias que a gente poderia dizer assim, irmã, fale um pouquinho mais sobre isso, né? Porque e a senhora vai mostrando que são muitos os aspectos dessa luta pela terra, né? Passa pela formação do povo, passa por pensar a organização, por pensar a resistência, estratégias, essa coisa que a senhora fala, as mentiras santas, é uma estratégia que se encontra, né, para tentar alavancar a missão. Eu acho que vários momentos desse que a senhora nos traz, né, eu morei muitos anos na Diocese de Afogados da Engazeira, morei por 11 anos lá, então nós escutamos a história de Dom Francisco, Dom Francisco que é chamado, né, o profeta do sertão. E eu acho que nós precisamos também ouvir essa história com essas figuras para que a memória não se apague, né? Para que as pessoas que hoje seguem os trabalhos pastorais na diocese, principalmente os mais jovens, saibam quem foi Dom Francisco. Saibam a história, saibam a luta e vejam isso como um legado. Quer dizer, nós somos os continuadores dessa missão. E felizes nós, se algum dia nós formos 1% do que a senhora representa, do que representou Dom Francisco, do que representa Marcelo, do que representa Dom Fragoso e tantos outros que doam a sua vida cotidianamente, que doaram sua vida na defesa dos direitos humanos. Então, assim, eu só posso dizer muito obrigado à senhora. Muitíssimo obrigado por sua participação conosco neste dia de hoje, irmã. Muito obrigado, irmã Cleide. Irmã, muito obrigada por sua participação. E aí a gente te convida para uma mensagenzinha de esperança para esse ano novo que está para chegar aí, nessa luta pelos direitos humanos.
Olha, eu acho o seguinte, que esse próximo ano, né, inclusive dia 10, né, eu queria até dizer para vocês que dia 10 eu quero dizer também que eu estou em ação de graças, porque vai completar um ano que nós criamos a Fraternidade Santa Dulce dos Pobres, né, e nós escolhemos o dia 10, porque era o dia dos direitos humanos, né, e também era 100 anos de Dom Fragoso, se vivo estivesse, e o padre Alfredinho, que também foi um grande profeta do povo, né? Então, nós criamos essa fraternidade no dia 10, fomos 17 fundadores, e nós já estamos preparando a quarta turma, nós já somos 56 fraternos e fraternas, e nós já estamos criando na Alemanha, né, um núcleo na Alemanha. Para quê? Para poder, você pediu a mensagem do próximo ano, né? Então, enquanto estávamos na pandemia, sem poder ter muitas saídas e coisas presenciais, então veio um sopro, não sei de onde, mas veio um sopro para que a gente pudesse juntar as nossas forças da teologia da libertação, que estão dispersas, muitas estão dispersas, e então veio um sopro que a gente deveria juntar essas forças. Para quê? Para a gente fazer um embate, principalmente em 2022. Porque em 2022 nós teremos um agravante, que é o país que está cada vez mais, né, em situação drástica de mais empobrecidos, de fome mais fome, né, de violência contra os direitos, como aconteceu em Dubai, aqui em João Pessoa, quase 400 famílias, no dia 23 de novembro, que foram expulsas, né, dos seus barracos de madrugada, com 600 policiais, tratores e carro, e aqueles coisa para carregar as coisinhas que sobraram, e outras foram destruídas através dos tratores. Então, hoje eles estão em 3 galpões, né? A pandemia, né, da coronavírus está tomando de conta, né, desse pessoal, e nós estamos aqui com muita garra, né, para lutar. Então, eu acho que a Fraternidade Santa Dulce dos Pobres que nós criamos foi para poder a gente encontrar um braço, né, um olhar, né, e um braço corajoso que a Santa Dulce sempre apresentou, né, na sua vida, no seu testemunho, e a nossa mística é toda através dela, como luz, ela é a nossa matrona, mas também o que nos ilumina é o bom samaritano, o evangelho do bom samaritano, porque nós temos que começar a mudar primeiro a nossa visão. Eu não posso olhar e passar indiferente. O meu olhar tem que enxergar aquele que eu encontrei, né, no meu caminho, se está precisando de uma palavra, se está precisando de um olhar, se está precisando de um sorriso, né, então, de um escutar, para poder a gente se irmanar a partir do sofrimento revelado pelo outro, aquele caído do caminho. Né, aqueles que a Santa Dulce encontrou tantas vezes, né, em Salvador, e ela cuidou. Né? E, além do ter compaixão e cuidar, o bom samaritano nos ensina ainda de saber o resultado da cura daquele que estava caído no caminho. E para nós que somos cristãs e cristãos, eu acho que em 2022 nós temos que ter essa dimensão, né, de enxergar, né, ter compaixão, cuidar, mas também saber que resultado teve aquele caído. Ficou bom? Se ficou bom, eu estou para poder contribuir no impulsar, né, no impulsionar das suas vidas. Né? Então, eu acho que as nossas palavras agora para 2022 é impulsionada através desse sonho realizado, e que nós vamos completar um ano no dia 10 também, vamos celebrar em Fortaleza, estou saindo amanhã à noite, vamos celebrar a primeira vez que a gente se encontra presencialmente, tem muitos de nós que vai encontrar a primeira vez, e conhecer agora uns aos outros, que é somente através das redes sociais, né? Então, para a gente se unir,
Para mim, o forte do 2022 é não termos fronteiras nem muros separando guetos de luta. Nós temos que quebrar tudo que for de barreira, tudo que é de muro, tudo que impede a união das forças, né? a unir. A frente que nós criamos aqui, graças a Deus, estamos juntos. Todos os movimentos estão juntos aqui em João Pessoa para lutar, para defender Dubai, porque Dubai não é só Dubai. Dubai foi apenas um sinal de alerta para nós aqui, que vai ser muitos Dubais que esse poder público está querendo fazer, porque eles têm que atender aqueles que estão investindo na questão de especulação imobiliária. Foram eles que sustentaram a campanha deles, e eles têm que dar resposta. E a resposta é justamente os filés que nós temos aqui em João Pessoa, que é a região sul, que esses terrenos ficam para especulação imobiliária. Então, é esse apelo que eu faço a todos e a todas. Juntemo-nos, demos-nos as nossas mãos e vamos à luta juntos, né? É o jovem, é o idoso, é o adulto, né? Vamos juntar as nossas forças. Obrigado. Né, Paulinho, que a gente está chegando ao final de um programa tão rico, com depoimentos tão maravilhosos, com tanta história de vida contada aqui hoje por irmã Cleide, depoimento de Manuel e de nosso querido Marcelo. E aí a gente vai encerrar o nosso programa com um companheiro também da comunidade Bremem. A gente agradece a todos vocês de estarem conosco aqui. Reforço o pedido de Paulinho, compartilhem, curtam, indiquem para os amigos esse programa. E vamos ouvir agora o nosso querido João Paulo, do Vale Ledeiros, que está lá no sertão de Pernambuco, vivendo essa militância dos direitos humanos. Direitos humanos, eu acredito que é um dos nomes que o Estado escolheu para chamar a felicidade. Ao longo dos tempos se percebeu que a falta de moradia, a falta de comida, a falta de terra, a falta de dignidade, né, provocava a infelicidade. Então, os direitos humanos é como a tentativa, né, muitas vezes ou quase sempre, protagonizada pelos movimentos sociais, pelos grupos organizados, é a busca da felicidade. É a busca de garantir uma vida que realmente seja vivida e não só sobrevivida. Para cada tempo, para cada época, vai ter um elenco maior ou menor de direitos humanos. Mas o que a gente acredita é que, dentro do capitalismo, sempre haverá a violação de direitos humanos. A gente nunca vai ter uma sociedade de fato feliz para todos, para todas, dentro do capitalismo. E ao mesmo tempo a gente acredita que um dia vai ter uma sociedade onde não se precise mais falar em direitos humanos, porque tudo vai ser tão comum, tão normal, né? A vida vai ser tão normal, a felicidade vai ser tão normal, que os direitos humanos vão ser uma coisa do nosso dia a dia. Então, que maravilha, Regiane. Acho que nós saímos daqui edificados com tudo isso, né? Eu já falei e reforço uma última vez ainda, nós saímos edificados. E naquilo que no início falávamos, é memória, mas também é compromisso. E qual é o compromisso que cada um de nós podemos assumir? Como que nós podemos viver isso na prática? Para então nos ajudar a fechar este programa de hoje, convidamos nosso querido irmão da comunidade Bremem, que também, desde sua juventude, assim como a irmã que aqui esteve conosco, a irmã Cleide, assim como o professor Manuel que esteve conosco, pessoas que desde a sua juventude viveram em defesa dos direitos humanos. E aqui então nós convidamos nosso querido irmão, monge, irmão Marcelo Barros. Seja bem-vindo, Marcelo. Partilhe conosco sobre este dia 10 de dezembro de 2021. Queridos irmãos e irmãs, até hoje ainda há quem pergunte o que é que tem a ver direitos humanos com a fé e a espiritualidade cristã. Qualquer pessoa que estudar isso na história percebe que a consciência
da dignidade humana, a consciência de um apelo divino à justiça é inerente a todos os caminhos de espiritualidade, mas foi explicitado de forma especial pela mensagem dos evangelhos. É lógico que, durante muito tempo na história, e às vezes até hoje, as igrejas cristãs não são coerentes, não parecem ter entendido essa mensagem do Evangelho. No entanto, basta ler para descobrir que Jesus diz: procurem o projeto divino no mundo, o reino de Deus e sua justiça. E tudo mais decorre daí. Ele disse isso no discurso da montanha. Nós estamos celebrando nas igrejas cristãs antigas o tempo do Advento. Neste domingo próximo do Advento, o Evangelho conta que João Batista anunciou a vinda do reino de Deus. E as pessoas perguntaram o que devemos fazer. E a resposta de João Batista foi: partilhem e pratiquem a justiça. Acho que hoje essa palavra é dita para cada uma de nós aqui, que os direitos humanos, assim como os direitos da natureza, da terra, da vida, têm como base a consciência dos direitos humanos, dos direitos de cada ser vivo, e pede de nós a certeza de que nós encontramos Deus e nos unimos ao espírito de amor, quanto mais nós formos capazes de amor social e de justiça. Grande abraço, Deus abençoe, vamos juntos nesse caminho. Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. E uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia, por todo pobre criminalizado só por ser pobre, por pobrefobia. Por todo povo índio que é expulso da sua terra por um ruralista, pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de um machista. Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado, pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado. Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado, pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado. E proclamamos que não